Elementos é o mais novo filme da Pixar que tem uma temática interessante de trazer 4 elementos, fogo, água, terra e ar, como seres antropomórficos, enquanto explora a relação de diferentes elementos como se fossem diferentes raças. Nesse contexto, nós conhecemos a família de Faísca, que migrou da Terra do Fogo para tentar uma nova oportunidade de vida lá na Cidade dos Elementos. E nessa pegada, foca no relacionamento entre Faísca, que é do fogo, e Gota, que é da água, explorando a dinâmica que elementos diferentes não podem permanecer juntos. Esse vídeo tem spoilers, então se você não assistiu, fica avisado. Em relação à sexualidade, o filme não apresenta nudez. Para os personagens estarem vestidos, entre aspas, eles colocam roupas como camisetas, saias, e é bom notar que em alguns momentos essas vestimentas saem, mas é por acidente ou por eles tirarem para atravessar alguns obstáculos. Seja como for, nada é explícito, então não precisa se preocupar. As cenas de sexo também são inexistentes no filme. Não existem nem implícitas nem subentendidas, mas vamos comentar em alguns momentos oportunos. O primeiro deles é quando Faísca e Gota estão voando em um balão. Eles veem 2 árvores se podando, entre aspas, tirando frutas uma da outra, com um duplo sentido para um namorico escondido. E a outra cena é já próxima do final do filme, quando o pai da Faísca diz que agora vai ter mais tempo para namorar com sua esposa. Em inglês, ele utiliza a expressão hanky-panky, que é tipo fazer uma travessura. Esse filme tem um foco grande no romance, então é esperado que exista um flerte. Ele tem mais romance do que nos filmes que não são de princesas da Disney Pixar, mas Faísca e Gota são jovens adultos. Eles não são crianças, ou até mesmo adolescentes, e o flerte entre eles consiste basicamente em dar as mãos, se abraçar e em uma oportunidade eles dançam e se encostam. E no final do filme, eles dão um beijo. Neste filme existem relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, como a irmã de Gota, que é lésbica e tem uma namorada. Vamos falar mais disso na parte de controvérsias. Mas fora ela, também consegui identificar outros personagens de fogo que pareciam ter relacionamentos do mesmo sexo. Na verdade, isso gera um pouco de confusão, principalmente pelo fato de alguns seres serem desenhados muito parecidos, não tem uma diferença expressiva entre feminino e masculino. Mas mesmo nesse contexto, não tem nenhum beijo gay e nada é abertamente relevante para a história. Em relação à violência, ela é nula no filme. Nós temos algumas cenas em que os elementos de água acabam apagando os elementos de fogo, desfazendo partes do corpo dele, mas eles não demonstram sofrimento ou angústia nesses momentos, apesar de parecer um incômodo. Em outra cena, um elemento de ar é atropelado por um carro, mas ele logo se refaz e não parece abalado por isso. Também existe uma cena em que Gota começa a evaporar em um espaço fechado por conta da falta de umidade. Mas nessa oportunidade ele também não parece estar em grande sofrimento, apesar do filme dar a entender que ele está morrendo. Uma curiosidade, você sabia que esse filme é baseado na vida do diretor Peter Soh, com seus pais que imigraram da Coreia para os Estados Unidos sem saber falar uma palavra em inglês? Eles se estabeleceram no Bronx e a família de Soh abriu uma mercearia chamada Soh's Frutas e Vegetais, semelhante à família de Faísca no filme. Em relação à linguagem, na nossa língua não tem palavrões, mas se você costuma assistir os filmes legendados com seu filho, ele tem uns palavrões leves, porque a Faísca é uma personagem muito explosiva e eles acabam fazendo um duplo sentido das palavras em inglês com xingamentos. Eles usam, por exemplo, a palavra ash, que é cinza, próximo a ass, que significa bunda. E eles ficam brincando com esse jogo de palavras. Faísca também eventualmente fala oh flame, na intenção de fazer uma brincadeira com a palavra oh damn em inglês, e Gota chama Faísca de hot, que a gente pode subentender como sendo um flerte ou literalmente ela ser quente, porque ela é de fogo. Alguns pais comentaram e acharam esses pequenos duplos sentidos desnecessários e que não colaboram em nada com o filme, e eu tenho a tendência a concordar com isso. Mas em português para nós, isso perde o sentido original e acaba virando uma tradução leve que não carrega nenhum sentido pejorativo. Na questão de álcool e drogas, é praticamente nulo. Eu digo praticamente porque só tem uma cena em que a família do Gota está reunida em um jantar e os familiares mais velhos são vistos consumindo vinho. Sobre cenas assustadoras ou intensas, nós temos um grau leve. No começo do filme, eu, que costumo usar luzes altas nos meus dispositivos móveis, me senti um pouco incomodado na forma como resolveram tratar os elementais de fogo. Não porque eles estivessem mal feitos nem nada, mas pela intensidade e movimento da chama. Com o tempo, os nossos olhos vão até acostumando, mas para mim é uma experiência pessoal de incômodo no começo. Nós também vemos cenas de discriminação contra os elementos de fogo, e em uma das cenas Faísca e o seu pai são impedidos de visitar um museu porque sofrem preconceito, e Faísca admite que isso a deixou assustado. Por essas razões, o pai de Faísca também acaba detestando os elementais de água. Faísca literalmente tem um temperamento explosivo, então quando ela está estressada ela explode, mostrando que os elementais de fogo podem ser um risco para eles e também para outras pessoas. Tem uma cena em um flashback com o falecimento da avó de Faísca, mas tudo é tratado em um contexto de comédia e sem peso nenhum de drama. Em algumas oportunidades o filme retrata que uma inundação pode acontecer
colocando a comunidade do Povo do Fogo em risco. A mãe de Faísca trabalha nos fundos da loja do seu pai como uma espécie de cartomante que lê e cheira, entre aspas, o amor das pessoas. Isso é assumido como verdade o filme inteiro, mas apesar disso nós não vemos cenas altamente místicas, espirituais, são só as fumaças do incenso que ela usa e só. Mas alguns pais podem achar isso um pouco supersticioso. Entrando nas controvérsias e polêmicas, o filme ele foi mal visto por trazer o primeiro personagem não binário da Pixar, que é a irmã do Gota, e as informações foram divulgadas na internet pela atriz que deu voz a essa personagem. Pela proporção que a discussão tomou, eu já fui um pouco desconfiado do que eles pretendiam fazer com isso, e literalmente não foi feito nada. A personagem mal tem 2 falas, e a relevância dela na história é 0, muito menos da namorada dela. Eu me dei até o trabalho de verificar no IMDb quem dava voz aos personagens pra ver se eu encontrava a atriz, mas ela não tá nem sequer nos 20 nomes mais relevantes dos personagens. A sua aparição fica apagada, pelo perdão do trocadilho, por personagens da família que são mais carismáticos, como o tio e a mãe de Gota. O que me parece é que a Pixar queria colocar um elenco extremamente diverso, uma vez que os bastidores têm uma enorme presença de asiáticos, negros, representando assim muitos povos, mas quis agradar a todos e acabou não agradando a ninguém. É uma representação sem utilidade nenhuma, e se fosse apenas para dizer que tem, podia facilmente ser descartada do filme. Isso até me leva a pensar, numas críticas que eu li, que o filme é um pouco progressista nos temas, mas conservador na abordagem, porque joga seguro na previsibilidade da trama. Então, quais as lições que nós podemos tirar desse filme? Bom, a primeira delas é a lealdade. A Faísca, ela ama muito seus pais e os ajuda como pode. Ela é muito preocupada com a saúde do seu pai e ela administra a loja dele e se preocupa sempre muito com ele. Então, em linhas gerais, ela honra os seus pais com muita presteza. A segunda lição é o preconceito. Por mais que a gente ache que o preconceito virou uma pauta própria de um espectro político, por conta dos excessos, claro, a verdade é que nós devemos sim rechaçar qualquer forma de distrato com outras pessoas pela sua raça, cor e gênero. O filme ele aborda isso sem saber, mas nós sabemos que devemos sempre honrar as pessoas que são imagem e semelhança de Deus, independente de serem diferentes de nós. Porque na eternidade, no final das contas, nós vamos estar com pessoas compradas pelo mesmo sangue de toda tribo, língua, povo e nação. A terceira lição é mentira. Faísca passa uma boa parte do seu filme mentindo e omitindo informações ao seu pai. E isso leva ele a ficar magoado com ela em certo ponto. Na última parte do filme, porém, ela decide falar a verdade. E essa decisão acaba sendo a mais correta, mesmo que cause mais dor. Nós podemos aprender a sempre falar a verdade da maneira correta, sem necessidade nenhuma de ter temor de homens. A quarta lição é respeito. Mesmo decidindo trilhar o próprio caminho, a Faísca ela não desrespeita ou atropela as tradições do pai dela. Muito pelo contrário, ela luta para manter a chama dele acesa, que é a tradição desse filme é representada por uma chama azul, né? E ela tenta defender. No final, ela ainda faz uma reverência a ele como uma forma de pedir a bênção do pai pro caminho que ela tá tomando, e ele concede. Então é uma cena muito bonita e que me emocionou. A próxima lição é sobre amor, e essa é uma lição um pouco dúbia. Nós temos uma cosmovisão boa e ruim no filme sobre amor. A boa é que o filme não leva o relacionamento entre elementos para o lado de os opostos se atraem, mas sim para o lado de que estar com uma pessoa diferente de nós nos ajuda a melhorar naquilo em que nós somos fracos, aplicando sempre o princípio de suportar uns aos outros. Já pelo lado ruim, nós temos umas declarações de amor pouco fortes entre os protagonistas, a ponto de um deles dizer que não consegue mais viver sem o outro. Então o amor romântico dos filmes tenta emular um amor infinito e redentor que projeta no outro a nossa completude. E essas características de dependência elas não são muito boas de serem fomentadas em seres falhos como nós. Ao contrário, nós temos que depositá-la num Deus que é eterno, fiel e imutável e que pode oferecer um amor infinito e que não oscila. A outra visão ruim é o fato de nós termos a representação de casais do mesmo sexo. E mesmo que não tenha um alarde em cima disso no filme, é uma coisa que a palavra de Deus sim atribui como pecado. Outra lição que nós podemos tirar é o aspecto da masculinidade, e aqui também nós temos uma coisa boa e uma ruim. A boa é que Gota acaba influenciando positivamente no comportamento ruim de Faísca, e ele acaba melhorando ela e tornando ela uma pessoa melhor ao se relacionar com ela. Ao mesmo passo em que algumas críticas falam sobre a masculinidade do Gota, que é uma pessoa muito chorona, muito sensível, muito emotiva, e realmente são pontos em que nós poderíamos trabalhar melhor como esses estereótipos de masculinidade se aplicam aos nossos filhos. Eu achei um pouco exagerado, na minha opinião pessoal, mas não é nada que você não possa ensinar com cuidado e carinho. No final, você como pai e como mãe decidem assistir ou não a esse filme com seu filho, dependendo da idade e maturidade dele. No meu caso, eu acho sim que eu levaria, mas aproveitando para explicar os pontos que eu considerei como negativos. Se você achou que esse vídeo te informou, deixa o seu gostei e deixa o seu comentário para saber o que nós vamos analisar em seguida. Fico por aqui, valeu!